Então, pessoal, bom, eu queria contar aqui algo bastante curioso, qual eu havia visto no canal Fio Diário semana passada, né? Eu acho que vocês sabem que o Fio Diário é um dos 3 canais aí da direita aqui no YouTube que tem mais visualizações, né, que tem mais público também. É o Fio Diário, o Braddock Show e a Revista Oeste. A Revista Oeste, pelo que eu havia sacado, é um pouco mais sofisticada, né, e tudo. E eu acho que no Braddock Show você tem mais gente, né? No Fio Diário você tem uma galera ali também específica, certo? Mas é pouca gente. Enfim, o Paulo Figueiredo Filho, que é um dos mais famosos comentaristas políticos da direita, né? Tanto ele quanto o Rodrigo Constantino, ele está lá no Fio Diário, pelo que eu havia sacado, ele é uma espécie de investidor do canal, né? Inclusive eu até estou lembrado que alguns meses atrás, em uma das lives diárias, né? Ele havia falado que iria, de qualquer forma, cuidar do canal, né? Iria ajudar a cuidar do canal. E naquela época você tinha um trio principal que era o Marco Antônio Costa, que lá na Rede Jovem Pan era conhecido como Superman. Ele fazia parte do Pânico e do canal Mais Um, né? Canal Mais Um Podcast. Você tinha o Adrilles Jorge e você tinha a Geisiane Freitas, né? A Geisiane, inclusive, dentre essas 3 pessoas aí, né? Ela era assumidamente de esquerda, aí acabou mudando de ideia, né? Mas acontece que as pessoas nos comentários das lives se aborreciam com ela, né? Por algo qual ela falava. E dentre esses 3 aí, ela era a única que debatia com esse pessoal, né? Que respondia essa galera aí, geralmente com deboche, né? Eu até havia feito um vídeo alguns meses atrás também, um vídeo IRL falando que, cara, ela fazer esse tipo de coisa não está muito certo não, porque inclusive isso aí poderia afastar anunciantes, né? E lembrando que por muito tempo o Fio Diário ele faz uma que eu acho que é uma meta diária de R$ 1.000, né? Então claro que você tendo entre esses 3 hosts aí uma pessoa que debate, que debocha do pessoal nos comentários, né, das pessoas que estão criticando ela, pode fazer com que os anunciantes acabem se assustando, acabem se afastando posteriormente. Mas aí tá, o que eu havia visto de curioso do Paulo Figueiredo lá no Fio Diário semana passada é que, enfim, ele havia dito, inclusive eu tenho um vídeo aqui para passar para vocês, ele havia dito que a sua luta não era em favor nem do bolsonarismo e nem do conservadorismo, né? Eu lembro que o Paulo, vez ou outra, ele deixa claro, né, que é um pouquinho mais independente em relação a isso aí, mas é uma pessoa, obviamente, de direita, né? Eu lembro que na Rede Jovem Pan, onde ele também era bastante famoso, né, enquanto comentarista político da direita, né, ele havia falado, inclusive no seu canal principal, que não estava fechado com Jair Bolsonaro, né, e tudo mais, certo? Ele sempre debatia lá com o pessoal, lá na Jovem Pan, debatia com o pessoal de esquerda, né, que eram quem? Thaís Oyama, era José Souza, de vez em quando ele debatia com Joel Pinheiro da Fonseca, o Adrilles Jorge também havia debatido com ele lá no Morning Show, né, quando os dois eram hosts principais, certo? E o Paulo Figueiredo, como eu havia acabado de falar, ele sempre deixava claro que, apesar de ser de direita, né, ele não tinha o que, digamos assim, uma corrente no pé dele em relação a seguir tanto Jair Bolsonaro, né, e tudo mais, certo? Mas mesmo assim eu havia me surpreendido com esse comunicado dele semana passada, né? Porque, ok, você não é obrigado a ser bolsonarista, mas de qualquer forma você está sendo atrelado ao conservadorismo. Você é atrelado aos conservadores, cara. Inclusive, eu posso pescar aqui, sem medo de ser feliz, que a maior parte das pessoas que pagam os cursos os quais o Paulo ministra é conservadora, né? Inclusive, eu acho que você pode falar que a maior parte seria bolsonarista, né? Não dá para você achar que as pessoas de esquerda, né, contribuiriam para essa equação aí, cara. Eu acho que seria a mesma coisa de você achar... Não, ok, não existem apenas pessoas que são bolsonaristas e que são de direita. Você pega que existe, né, a direita que não é bolsonarista, tipo eu. Apesar de eu ter falado acho que uns 2 meses atrás aí que ele tá afetando a gente, ele que eu tô falando, eu acho que era o Xandão, né, afetando a gente em relação aos bolsonaristas, né? Eu havia me incluído nessa... Cara, isso aí foi ato falho, certo? Isso aí foi ato falho, mas de qualquer forma, ele está sendo sustentado pelo pessoal que é direitista, que é conservador, em sua maior parte, né? Isso aí eu não posso citar como um fato, mas eu tenho quase 100% de certeza que é isso aí, cara.
E as pessoas que estão sustentando ele, que estão dando dinheiro para ele, lembrando que o Paulo Figueiredo continua sendo cerceado pelas decisões ditatoriais do Alexandre de Moraes, né, em relação a ter o seu passaporte retido, em relação a ter o seu canal principal bloqueado aqui no YouTube BR, né, inclusive para acessar o canal, segundo ele, né, já que eu ainda não vi, eu não chequei até hoje, né, segundo ele, você consegue acessar o canal principal antigo dele pelo VPN. Eu até tenho um VPN aqui no meu celular, mas né, não chequei, não estou com vontade de checar, certo? Então ele continua, sim, ele também tem as suas contas bloqueadas, né, aqui no Brasil, mesma coisa que acontece com Constantino, mesma coisa também em relação a ter o seu passaporte retido, o Consta não pode descer para cá para o Brasil, né? Então, cara, de qualquer forma, quem está dando suporte para ele é o pessoal conservador. Não é anarcocapitalista, não é libertário. Em sua maior parte eu tenho quase certeza que não. Então, sem mais delongas, eu até vou passar o vídeo para vocês aqui. Ele fala sobre essa questão aí. Aí depois ele fala sobre outra parte a qual ele é endossado pelo Adrilles Jorge, né? Olha só. E isso é muito importante. A minha briga não tem absolutamente nada a ver com Bolsonaro ou bolsonarismo. Nada a ver. Sequer tem a ver com conservadorismo. Eu já disse, e o Adrilles é um cara bem alinhado comigo nesse sentido, e você também, tá, Marco? O Marco não assume, mas tudo bem. Mas, Adrilles, você e eu temos uma veia com um lado bem liberal, com um lado bem progressista em algumas coisas. Você até mais sexual, do que isso. Sexualmente. Sexual, mas de costumes, o fato de entender que a sociedade é uma eterna tensão entre conservar e progredir, o que conservar e quando progredir e de que forma progredir. E eu sempre falo, ouviu, Marco Antônio? Eu desembarco do conservadorismo quando começar o negócio de que mulher tem que ficar em casa, quando começar o negócio de que mulher não pode usar calça, não pode usar calça legging, não pode usar biquíni. Eu falo isso. Se tivesse tido o tal do golpe que só existiu na cabeça da Globo News e do Alexandre de Moraes no ano passado, eu sempre digo que se houvesse um golpe militar, eu virava oposição no dia seguinte ao regime. Então essa luta não tem nada a ver com Bolsonaro. Nada a ver com Bolsonaro. Aí vocês viram que na segunda parte ele faz uma comparação aí em relação a se tivesse uma ditadura aqui no Brasil à direita, ele logo seria contra, aí depois fala sobre questão de costumes, né? Que o conservador, ele cercearia, né, o direito da mulher se vestir como quiser. Cara, pelo que eu sei, eu não sou muçulmano. Eu não sou islâmico. Nunca faria isso aí com uma mulher, nunca cercearia. Eu acho que, cara, se você tá com alguma mulher e você vai sair com ela, ou então até mesmo ela vai sair sozinha, vai trabalhar, eu acho que naturalmente você como marido, como namorado, você pode falar pra ela, olha só, cara, você não se veste com esse vestido curtinho, com esse top. É natural isso aí, cara, de qualquer casal. É natural e absolutamente normal e compreensível. Agora, tipo assim, você agir como os muçulmanos fazem, onde a mulher anda... cara, eu acho que o termo burca, ele é erroneamente aplicado a qualquer veste, qualquer veste daquele modo islâmico, né? Porque burca mesmo é a veste que está sobre as mulheres do Afeganistão, certo? Mas ok, você tem outros tipos de nome, mas de qualquer forma burca acabou, né, sendo popularizado, né? Erroneamente popularizado como qualquer tipo de veste islâmica para a mulher e tudo mais, certo? Nenhum conservador chegaria a esse ponto. É claro que no âmbito religioso você pode ter certeza que há, né, uma certa restrição, né, ainda mais se você pegar nas igrejas protestantes, cara, mas nem todas, cara. Até porque tem uma certa restrição, isso aí não é de modo generalizado. Ainda mais se você colocar no âmbito, né, de igreja evangélica, certo? Se você colocar o quê? No âmbito das igrejas pentecostais, tipo Assembleia de Deus, Igreja Batista, o pessoal não faz esse cerceamento do que a mulher tem que se vestir. É claro que geralmente quando você está numa igreja, né, quando você vai para a igreja, ou então quando você convive com aquele pessoal, você anda com roupas mais formais, né? Mas em relação a cercear mesmo a vestimenta, cara, eu acho que só ocorre uma ordem um pouco mais rigorosa o que em denominações como Congregação Cristã do Brasil, onde inclusive a mulher não pode se sentar na mesma fileira de bancos do que o homem. Inclusive eu acho que também
isso rola nas igrejas presbiteriana e Assembleia de Deus. Eu não sei, cara, eu acho que na Assembleia de Deus é um pouquinho mais liberal, mas na congregação cristã do Brasil é muito mais restritivo, em que você colocar uma separação entre homem e mulher, tanto em relação ao local onde você vai se sentar e em relação no que você vai se vestir. Na congregação cristã do Brasil, as mulheres ficam com um véu sobre a cabeça, né? Então, para encerrar, eu não entendo por que dele ter ficado tão soberbo de um ano para cá, cara, porque o Xandão continua na cola dele, né? Como eu já havia deixado claro, o cara tá com o passaporte retido, ele tá com as contas bloqueadas, tá com o seu canal principal prejudicado. Então, por que ficar tão arrogante e soberbo assim, cara? Porque, o cara não era assim. De um ano para baixo, o cara não era assim. Também não era humildão e tudo mais, não. Ele é um cara que estava num status, acho que o termo certo seria estado de espírito, né? Normal. O cara soberbo pra caraca. Nem o Constantino age assim. Nem o Consta. E olha que o Consta, enquanto, digamos assim, cientista político, né? Tá há mais tempo e é muito mais conhecido do que ele, né? Em relação a justamente estar com mais tempo de casa, né? Mais tempo de trabalho. Então esse negócio. Agora falando em fio diário, né? Ia falar que ia encerrar o papo. Eu não estou mais frequentando tanto ao fio diário porque ao que parece o pessoal da edição tá meio desleixado, né? É porque tem um programa ali, protagonizado pela Eduarda Campopiano e mais 2 pessoas, chamado Descansa Militante. Só que a grafia dele é escrita errada, cara. Tanto na intro quanto no título dos vídeos, certo? Porque deveria ter uma vírgula entre o Descansa e entre o Militante. Entre o Descansa e o Militante. Eu até havia falado isso aí no ex da Eduarda Campopiano, mas ela não havia me respondido. Eu não sei se entrou naquele estágio de... Não, eu acho que chamar ela de conservadia seria demais, né? Mas enfim, cara, do que eu ando notado de alguns anos pra cá é que quando alguma mulher se destaca entre o público da direita, né? Você colocando como que é bolsonarista, conservadora, né, e tudo mais, ela sim acaba ficando um pouquinho mais soberba, né? Então não sei se isso aí está incluso, né, o fato dela não ter me respondido. Ela não é obrigada a me responder, certo? Mas enfim, aí tá. Tentei falar com ela lá, né? E falei com toda a delicadeza do mundo, certo? Aí depois eu falei nos comentários lá do Fio Diário, no próprio programa dela, que essa grafia tá errada, né? Não me responderam também. Tanto é que até hoje eles estão com Descansa Militante mal escrito, certo? Ok, cara, o programa não é meu, mas tipo assim, como o Fio Diário ele é um dos 3 canais aí que tá sendo referência para a direita, né? Eu acho que eles deveriam naturalmente acertar esse erro de português. Inclusive essa má ortografia, né, na falta do uso da vírgula, isso aí atinge a diversas pessoas, diversos programas, empresas e tudo mais, né? Você pega que hoje as pessoas elas